exemplo seria a ótica geométrica para o som, que eu estou chamando de acústica geométrica. Seria uma boa ideia para o cotidiano? Não. Certo? Posso botar na prova também? Estava distraído aí de novo? Não. Posso botar, né? Gente, isso é importante saber. São coisas do dia a dia que tem a ver com conceito, não precisa muita matemática, para o cara saber, caramba, o luz anda praticamente em linha reta, se essa razão é pequena. O som desvia muito, se essa razão é grande. Entendeu? Então, fala, cara. Eu tenho muito isso que dizer para a acústica ótica. Seria a acústica geométrica, seria usar uma teoria tipo da ótica geométrica, ou seja, sem desvios. A ótica geométrica diz que a luz passa pela cadeira, deixa sombra. Você acha que seria uma boa eu dizer assim, ó, eu falo alguma coisa, o que ficou tapado pela cadeira, ali atrás ninguém vai ouvir. E em volta vão ouvir. Totalmente errado. Eu falo daqui, o cara que não está me vendo atrás da parede ali, está ouvindo porque esse cara desvia. É claro que também tem propagação pela porta, pelos meios, mas o som faz curvas, e muitas curvas, esse cara é gigante. Então é isso que eu estou... Então essas ideias, elas têm que ficar no curso. A gente vai voltar a falar nisso. Acabou que eu estou toda hora falando de difração, porque as coisas estão interligadas, mas a ideia de que difração da luz é desvio da luz. É um fenômeno ondulatório. O céu desvia, a onda do mar também desvia. O desvio é tanto maior, quanto maior for essa razão. Tá certo? Só que para a luz ela é tão pequenininha que durante muito tempo todo mundo achava que era corpúsculo, porque tinha sombra bem definida e tudo mais. Nem todo mundo, né? Huygens e tal, não pensavam assim, mas era bastante natural você imaginar esse modelo corpuscular. Bom, então, ótica geométrica é esse tipo aqui da ótica ondulatória, certo? Vou falar mais uma coisinha só de ótica geométrica, que é um princípio chamado princípio de Fermat. Princípio de Fermat. O Fermat ele era formado em Direito, mas o hobby dele era fazer matemática. Ele era considerado assim, genial. Eu acho que eu já contei historinhas aqui do Fermat, e a mais famosa delas, todo mundo já deve ter ouvido falar, acho que na aula mesmo eu falei, né? Entendeu? Tô tocando o telefone, não sei qual. Cara, desliga aí a câmera, cara. Eu usava um celular que era Jurássico, né? Eu só comecei a usar celular quando o número de celulares ficou igual à população do Brasil. Mas eu não tenho mais tempo de usar celular. E depois eu acabei ficando com um celular velho da minha mulher, desses assim que só ligava e ia lá. Cara, e ontem, praticamente hoje de manhã, mas foi ontem à noite, minha mulher me deu um celular novo, que eu não sei usar e parar de sentar para. Então, não quero nem me atrever a tentar fazer coisa aqui. Bom, dito isso, eu estava falando do Fermat, né? Então, o Fermat, cara, ele era um cara genial. Ele estudou num livro de aritmética, um cara chamado Diofante, e fez várias anotações na margem do livro. Nessa época, a margem dos livros era grande para isso. E ele fazia demonstrações, comentários, que depois todos eles foram verificados que eram verdadeiros. Um deles, cara, ele fez e ainda escreveu assim: eu tenho uma demonstração muito simples para esse teorema, mas que não cabe nesse pé de página. E esse teorema, cara, é um teorema conhecido como o último teorema de Fermat. Ninguém conseguiu demonstrar durante mais de séculos, e isso foi século XVII. Esse teorema só foi demonstrado em 1990 e pouquinho, que é uma história maravilhosa que vocês devem ler. Tem um livro, mais de uma, chamado O Teorema de Fermat.
Tem documentário. Não, a história é fantástica, porque o cara que demonstrou, ele desde criança, desde garoto, queria demonstrar, mas ninguém diz que está estudando teorema de Fermat, porque, enfim, a chance de demonstrar é zero, quase. Então todo mundo escondia isso. Ele fazia escondido isso durante anos da vida dele. E aí, quando ele achou que tivesse demonstrado, ele anunciou uma palestra. Quando ele apresentou a palestra, todo mundo já desconfiava, porque ele anunciou um local super importante e tal. Ele vai para uma banca e a banca tem que julgar, demora um tempo, descobrindo que tinha um erro. Quer dizer, o cara, quando resolveu contar, olha, a minha vida inteira eu estudei, tentei demonstrar o teorema de Fermat e agora está aqui, e aí tinha um erro. E aí ele ficou 2 anos, chamou o ex-orientador dele, conseguiram passar por cima lá, encontrar o erro, e 2 anos depois conseguiram. Então a história é fantástica, os livros, tem esse livro, tem um super famoso, esqueci o nome do autor. Acho que o nome do autor é Simon, alguma coisa, não me lembro, mas é o último teorema de Fermat, eu digo. Pois bem, esse Fermat, ele tem um outro teorema que diz o seguinte, que é o seguinte: a luz percorre de A até B. Qual o caminho que a luz segue de A até B? De acordo com esse teorema, a luz escolhe o caminho que vai dar o menor tempo possível. Então, a luz percorre o caminho que vai dar o menor tempo possível. Esse teorema, esse princípio, ele não está totalmente correto, embora na maioria dos casos isso aconteça. Na verdade, o que acontece é que a luz é um extremo. Ela pode até ser um máximo também, mas na maioria das vezes ele é um mínimo. Então você pode impor o tempo para vir daqui até aqui. Você desenha uma trajetória qualquer e é claro que você tem que conhecer o seu meio, tá legal? O seu meio é um meio não homogêneo, então o índice de refração depende de E. Porque se o meio é homogêneo, qual é o menor tempo de viagem? É o menor percurso, é linha reta entre 2 pontos, tá certo? Mas quando o meio não é homogêneo, qual é a trajetória seguida? Ora, como N é velocidade, como N, por definição, o V é C sobre N, quer dizer, a velocidade da luz num dado ponto está ligado com C, que é a velocidade da luz do vácuo, dividido por N. Você, para seguir um certo caminho gama, você pode perguntar o seguinte: quanto tempo eu demoro? Ora, chama esse comprimento de arco de ds. Qual é o tempo que a luz gasta para percorrer esse ds? Ora, é ds sobre a velocidade da luz naquele trechinho. Mas essa velocidade da luz é c sobre n. Então fica assim, concorda? Então quando você quiser calcular o tempo total através do caminho gama, você vai de A até B pelo caminho gama e você vai integrar todos os tempos, todos esses intervalos de tempo, para dar o tempo total de percurso. Então fica N vezes ds, e esse C para fora. Esse N, ele depende da posição. E o que o princípio de Fermat diz é que a luz segue um caminho onde T é mínimo. Isso é o que o teorema diz. Na verdade, o correto é que o tempo seja um extremo, tá legal? O correto é que seja um extremo. Mas o Fermat achava que era mínimo, tá legal? Ou seja, você tem que considerar esse tempo por esse caminho, por outro, e descobrir qual é o caminho que me dá o menor tempo. Quando vocês fizerem isso, vocês têm o caminho seguido pela luz. E vocês podem fazer isso
Para um caso não tão complicado quanto esse que eu botei aqui, um N de R qualquer, vocês podem botar para um caso em que tem o meio 1 com o índice 1 constante e passou para o meio 2 que tem o N2 constante, mas diferente do meio 1. Ora, você quer saber, por exemplo, como é que eu vou de A para B? Ou seja, qual é o caminho da reflexão? Aonde que a luz vai se refletir para vir de A até B? E se eu quiser ir para um ponto C, que está no outro meio, aonde que a luz deve ir? Como é que é a trajetória que ela deve seguir? Aqui a velocidade é uma só e aqui é outra. Porém, é um exemplo bem simples de meio não homogêneo. É um meio não homogêneo que é formado por dois meios homogêneos, encostados por uma interface plana. Então é como se eu perguntasse para vocês o seguinte, pusesse o seguinte probleminha para vocês. Imagine que tem uma criancinha aqui se afogando numa piscina, tá? Aqui tem uma piscina. Então, a água tem uma velocidade V2 aqui. Imagine que o salva-vida aqui está numa certa posição aqui, ok? A criança está se afogando aqui. Vamos botar aqui, ó. Criancinha se afogando, tá legal? E a pergunta é, cara, esse cara aqui, ele corre com uma velocidade V1. Corre com V1. Nada com V2. Já entenderam a pergunta, certo? Para tentar salvar a criança, ter mais chance de salvar a criança, qual a trajetória que esse cara deve seguir? Esse é um problema super prático. A criancinha se afogando, o cara quer saber, eu corro para cá e vou nadando até a criança, ou eu corro para cá e vou nadando até a criança, ou existe algum ponto intermediário aqui onde eu minimizo esse tempo? O que vocês acham? Oi? E como é que calcula esse ponto? Pelo teorema de Fermat, pelo princípio de Fermat, se falar teorema, o pessoal lembra desse teorema, o teorema de Fermat. Por esse princípio, você vai tentar minimizar esse tempo. E você pode minimizar esse tempo. E se você minimizar esse tempo, você pode fazer de várias maneiras, tá? Eu vou deixar como exercício, que é muito simples, só para fazer alguns outros comentários, que eu já quero parar a aula para falar de uma outra coisa, de projetos, se alguém quiser fazer, tá? Os livros costumam fazer isso da seguinte maneira. Eles colocam um eixo aqui, eixo X. Claro que as posições têm que ser dadas. Então, essa altura, essa distância tem que ser dada, essa distância tem que ser dada e essa distância tem que ser dada. Você tem que caracterizar o seu problema. As velocidades são conhecidas. E tudo que você vai fazer é atribuir uma coordenada X para esse ponto, escrever o seu tempo como função. É claro que aqui você vai escolher uma linha reta, e aqui uma linha reta. Porque no meio homogêneo, o melhor caminho é a linha reta, o outro também. Então, não estou nem levando em consideração a possibilidade de uma curva estranha aqui e uma curva estranha aqui. Em meio homogêneo, o menor tempo é a menor distância. Tá legal? Então, vocês só vão comparar trajetórias desse tipo, que são semi-reta, quebradinha aqui. No caso geral, vocês comparam todas as trajetórias possíveis. Mas aqui vocês já sabem que elas têm que ser desse tipo. Os livros costumam fazer isso, olha. Para cada ponto P que eu escolha, ou seja, para cada coordenada X que eu coloco nesse ponto, eu tenho um tempo diferente. Então, o tempo é função de X. Aí vocês vão pegar, derivar esse cara e igualar a zero. E
depois verificar, teria que derivar a segunda vez para mostrar que é positivo para dar um mínimo. Mas é óbvio que a derivada igual a zero dá um ponto de mínimo. Por quê? Se o cara viesse por aqui, ó, se o cara viesse por aqui ou por aqui, aonde? A partir daqui o tempo fica maior. Para cá também, gente. Se você começa a fazer assim, o tempo vai ficando maior também. Certo? Então é bem razoável que à medida que aqui, ó, se você vem um pouco mais para cá, o tempo diminui. Por quê? Nesse trecho nada aconteceu. Porque como aqui era 90 graus, praticamente esse cara tem o mesmo tamanho que esse. Mas aqui já está inclinado. Então, olha, esse carinha daqui já é menor que esse outro. Então, para cá o tempo aumenta, para cá o tempo diminui. Para cá o tempo aumenta, para cá o tempo diminui. Então, é razoável que aqui dentro tem o quê? Tem um ponto de mínimo. E sabe qual é a resposta desse problema? Oi? Não, ele vai depender desses caras, do V1, do V2. Não pode falar que é sempre no meio. Porque é diferente você nadar numa piscina normal ou numa piscina super uma lama lá dentro, enfim. Então, a resposta vai depender do V1, do V2, dessa distância. Mas vocês nem desconfiam qual é a trajetória, que é a intermediária, claro, né? Então, a trajetória, vou desenhar com verde, apoiado assim. Verde na esperança de salvar a criancinha, tá? Então, verde é uma situação intermediária onde o que acontece? Oi? Vou dar a resposta para vocês não ficar impressionando. Normal, se você chamar esse cara de θ1 e esse cara de θ2, a resposta é seno de θ1 sobre seno de θ2 igual a V1 sobre V2. É a lei de Snell. A lei de Snell é a que minimiza o tempo de percurso da luz. Já era de se esperar, porque não antes de eu falar isso, mas depois que eu falei isso, vocês sabem que a luz segue a lei de Snell. E aí eu venho e digo, olha, a luz minimiza o tempo. Caramba, se ela minimiza o tempo, aqui não é luz, mas o que importa é velocidade e velocidade. O que vale para a luz vai valer para uma pessoa tentando salvar a criancinha. Entendeu? Então, se isso acontecer com vocês, criancinha se afogando, dente Snell e... Eu não entendi por que por ter ser igual aquilo ali, ele implica que a luz quer minimizar o tempo. Não, isso não é óbvio não, cara. Isso é óbvio. Isso é o princípio dele. Ele sacou genialmente e enunciou esse princípio de Fermat. Ele falou, cara, por que a luz do coqueiro segue assim, segue assado? Ele falou, cara, a luz dórica é como se a luz sondasse todos os caminhos e escolhesse. Não é bem assim, tem uma explicação mais difícil para isso, mas é como se ela sondasse todos e escolhesse o que minimiza o tempo. Isso é um princípio dele. Se a gente pega esse princípio e aplica, sai lei da reflexão, sai lei da refração, sai tudo que você tem direito. Que horas são, gente? 11h35. Oi? 11h35. Pô, eu tô tenso, cara. Se o celular tocar de novo, cara. Pô, agora eu tô tenso aqui, cara. Olha só, deixa eu falar mais uma coisa que é super legal. Bom, basicamente, de ótica geométrica vai ser isso que eu vou cobrar. Lei de princípio de Fermat e essas leis de Snell e tal, que eu quero que vocês demonstrem. Vocês podem demonstrar como está nos livros, o próprio Moisés faz assim, ou podem fazer uma demonstração que eu vou fazer a aula que vem. Eu vou resolver esse problema não com os livros, eu vou resolver com geometria. Eu vou pegar um carinha aqui e vou desenhar um carinha vizinho
vizinho a ele e vou calcular a expressão da variação do tempo causado por essa pequena diferença na escolha do caminho. Eu vou obrigar que ela seja zero. Para ser o mínimo, tem que ser o extremo, certo? E aí, só por geometria, semelhança de triângulos, sei lá o que, vai sair ali de si algum tipo. Mas no fundo, eu estou fazendo geometricamente o que aqui a gente poderia fazer com o derivado, ok? Só para terminar, vou falar uma coisa muito interessante, que é o seguinte: existe uma analogia muito grande entre a ótica geométrica e a mecânica da partícula. Acreditem em mim, mas a gente já pensou na bolinha batendo e coisas do gênero, só que essa analogia, ela vai muito além, tá? Só acreditem em mim. Existem equações da ótica geométrica muito parecidas com a equação de Newton, escrita de uma maneira especial. Quem desempenha o papel do potencial na mecânica é desempenhado aqui pelo índice de refração. Quando o potencial é constante ou nulo, a força é zero, a partícula anda em linha reta. Quando o índice de refração é uniforme, luz anda em linha reta. Quando o índice de refração muda com a posição, a luz se encurva. Quando o potencial não é uniforme, menos grade do potencial, que dá a força, tem força, desvia a partícula. A trajetória do raio tem a ver com a trajetória da partícula. Então, existe uma forte analogia entre ótica geométrica e mecânica clássica de uma partícula. Assim como aqui tem o princípio de Fermat, na mecânica da partícula existem princípios de mínimo também. O princípio da minimação, tem princípios que, se você extremizar alguém, se você minimizar alguém, saem as equações de Newton, de movimento da partícula. Aqui, extremizou o tempo, sai a trajetória da luz. Então tem uma analogia incrível. Por outro lado, olha o que acontece. Ótica física. Ótica ondulatória, vamos escrever assim. Qual é a ligação da ótica ondulatória com a ótica geométrica? Quando você pega o lambda, vou escrever assim, lambda tendendo a zero. Tá certo? Até aqui todo mundo está acompanhando, né? Isso nós discutimos, até aqui no quadro, tá bem? Isso nós discutimos na aula. Agora eu estou dizendo algo que é bem razoável, mas eu estou dizendo que é muito mais profundo do que vocês imaginam. Raio tem uma trajetória dos raios, que é sempre perpendicular às frentes de onda, eles vão estar associados com as trajetórias das partículas. Princípio de mínimo aqui, tem princípio de mínimo aqui. Tem muita analogia entre essas duas teorias. E essa é o limite de uma ótica ondulatória quando o lambda vai a zero. Se tivesse que completar esse quadrinho, o que vocês diriam? Como é que vocês completariam esse quadrinho? Fazendo que tipo de pergunta? Será que existe uma mecânica ondulatória tal que, pegando o lambda para zero dessa mecânica ondulatória, isso aqui é uma pergunta, tá? Existe uma mecânica ondulatória que no limite de lambda pequeno te dá uma mecânica da partícula, uma mecânica clássica? Entenderam o quadrinho que eu estou botando? Isso aqui é um troço profundo, viu? A ótica geométrica é o limite de uma ótica ondulatória quando o lambda vai a zero. Então, aqui não tem fenômenos de interferência, não tem fenômenos de difração. Aqui tem. E essa é o limite dessa. Mecânica da partícula, trajetórias, tudo bem determinado, né? Todo modelo corpuscular é um modelo localizado, né? Partículas são coisas localizadas. Será que tem uma mecânica ondulatória? Quer dizer, será que tem ondas associadas às partículas? Mas de tal maneira que, se existir, quando os lambdas forem muito pequenininhos, você recai nessa? E a resposta é sim. E essa mecânica ondulatória é a mecânica quântica, onde existem efeitos de interferência muito loucos. Coisas do tipo luz mais luz da escuridão, lá na mecânica quântica, vai ter lá o superposição
decomposição do gato vivo, gato morto, coisas muito esquisitas vão acontecer na mecânica quântica. E você vai ter probabilidades, que vão ser ondas de probabilidade, probabilidades de que certas coisas aconteçam, de encontrar a partícula aqui ou acolá. E essas probabilidades, elas vão ter máximos e mínimos como franjas claras e escuras. Só que o claro e escuro é encontrar muita probabilidade de encontrar a partícula, nenhuma probabilidade de encontrar a partícula. Muita probabilidade de encontrar, nenhuma probabilidade de encontrar. Isso vai existir. Você vai pegar uma partícula, que é um elétron, por exemplo, jogar numa parede que tem 2 furinhos. E o que você vai encontrar no anteparo lá atrás, em vez de ser algo parecido com o que você conseguiria com uma metralhadora, faz um furo aqui numa parede, metralha, faz 2 furos, metralha essa parede e vai ver como é que ficou gravado de balas na outra parede. Vocês vão ver 2 montinhos, que é o que aconteceria se tapasse um, se tapasse outro. Vai para o mundo microscópico, pega um elétron, faz passar por um anteparo por 2 furinhos e vai ver onde os elétrons batem lá na outra parede. Ele não vai bater de modo que vai ficar um montinho aqui de elétrons cravados e outro aqui. Vai aparecer na outra parede de observação um monte deles, nenhum, um monte nenhum. Ou seja, como se o elétron se comportasse como uma onda. São as ondas aqui associadas à matéria, ondas de probabilidade. Essa teoria existe e é a tal da mecânica quântica. Eu sei que a gente não vê efeitos assim. Aqui tem 2 portas. Abre essas 2 portas e vamos jogando a lua aqui para fora da sala. Você vai ver montinhos ali em frente àquela porta e um montinho, todo mundo cravado lá na parede e na outra porta. Você não vai ver efeito de interferência, porque esses efeitos eles somem quando você vem para o mundo macroscópico. Tá? As constantes da natureza, tem uma constante que é um selo da mecânica quântica, que é uma constante chamada constante de Planck, é um Hzinho, ele é muito pequenininho, ele é 10 a menos 34 joules segundo, no MKS. Esse cara faz com que esses efeitos de interferência e tal, eles sumam quando você está falando de 2 cadeiras e tal, você não vai ver efeitos de interferência. Mas no mundo microscópico eles aparecem e são super importantes. Hoje em dia, cara, as coisas que existem em mecânica quântica não dá nem para acreditar, cara. Só que a teoria é tão complicada que, nossa, tem que estudar muito. Bom, eu vou fazer o seguinte, vou encerrar aqui, porque é um ótimo ponto. Na aula que vem, então, estão faltando 3 tópicos. Agora nós vamos estudar baseados em ótica ondulatória e topologia geométrica. O que acontece quando uma onda vem do ar e vai para a água? Como é que a gente descobre quanto volta, quanto passa de energia? E a gente vai ver que depende das condições de contorno. Lembra da corda vibrante? Amarra uma corda de uma densidade e uma corda de outra intensidade. Sempre que houver uma descontinuidade nas propriedades do meio, você vai ter uma parte que pode voltar e uma parte que passa. Quanto volta e quanto passa? Quem vai dizer isso são as condições de contorno do problema. Na corda vibrante, é fácil ver quais são as condições de contorno. Para os campos eletromagnéticos, eu nem vou demonstrar, eu só fiz uma demonstração lá no início do curso, mesmo assim na eletrostática. Aqui eu vou só dizer, olha, cada uma das equações de Maxwell, se for aplicada dessa forma, leva a uma condição de contorno. E todas elas são daquele tipo.